Sul Notícias. Entrevista. Agora 8h24. Bom dia, estamos começando mais um bloco da entrevista do dia. Hoje, segunda-feira, estamos com ela, Daniela Noga, ela que é nutricionista e veio conversar com a gente, trazer mais informações do que pode comer, o que não pode comer, o que é fake, o que é os mitos, as verdades, porque está surgindo muitos questionamentos, né, nas redes sociais. A gente quer saber o que é verdade e o que não é. Primeiramente, bom dia, Dani, mais uma vez, seja bem-vinda. Bom dia, Veri, obrigada por estar aqui, bom dia, Elias. Bom dia, Isa, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura Sul FM. E hoje vamos iniciar na segunda-feira, Dia Nacional da Dieta, né? É, exatamente. Chega segunda-feira, todo mundo, ai meu Deus, tem que emagrecer, tem que não sei o que lá, tô com aquela pochetezinha. É o Dia Nacional e Internacional do começo da dieta, né? Então nada como melhor do que começar com uma consulta com uma nutricionista, né? Muito bem, exatamente, Dani. E pra gente começar, a gente quer saber se é verdade ou se não é. Uma pessoa nos questionou e eu trouxe aqui, então, essa dúvida dessa pessoa. E eu também cheguei a ver também já nas redes sociais, dei uma pesquisada, porque foi algo que me chamou a atenção. Existem alguns alimentos que não devem ser colocados na geladeira. Essa pessoa que me questionou, ela falou o seguinte: olha, eu vi que saiu lá um postzinho no Instagram e eu vi que tem alimentos, ela comentou comigo que eram 10 alimentos que não podem ser colocados na geladeira, porque se você colocar pode até morrer, não sei o que lá. Ela tava toda assustada, sabe, temerosa. E aí fui dar uma pesquisada e tal, mas tinha algumas coisas que falavam sim, outras não. Aquelas coisas que nunca sabe o que é fake news ou o que não é. Inclusive ela falou que alho, cebola, pepino, café não deve se colocar dentro da geladeira. É verdade? Em partes, sim. Porque em partes. Não é que ele vá ficar tóxico, não é que ele vá matar, mas é que muitas vezes muda a estrutura molecular do alimento e ele fica impalatável, né? Assim, fica com paladar ruim. Salva a cebola. Então a cebola, eu sempre falo, compre cebola pequena. Quando vai preparar, usa a cebola toda, porque ela, assim, ela atrai bastante bactéria. Tanto que eles usam, às vezes, a cebola, né, para atrair micro-organismos para ser eliminado. Mas o alho não tem fundamento. O café, porque você vai aumentar a umidade dentro do pó do café, aumentando a umidade, a chance de aumentar fungo é maior, né? Uhum. O pepino não tem fundamento nenhum de não guardar na geladeira. Muda o sabor. Então, porque ele, sem estar na geladeira, acaba sendo mais gostoso também, sabe? A banana é um dos alimentos que eles questionam: posso guardar na geladeira ou não posso? Não recomendo, porque muda o sabor da banana, ela sofre uma reação. Fica escura, né? Exatamente. Mas não que ela fique com alguma toxina que vai fazer a pessoa passar mal. Que nem a época de Poucan agora. Porque esse calor tá muito fora de hora, né? Esses dias eu mesmo coloquei umas 3 Poucan na geladeira, falei, vou comer elas geladinha, mas ela fica extremamente amarga, e aí eu fui procurar porque ela aumenta a produção do tanino. Então, assim, também é uma fruta que vai mudar o sabor dela, mas não que ela fique tóxica. Muito bem, e a cebola, só ainda continuando nesse assunto, ela não deve ser colocada, claro, como você falou, depois de cortada, utilizada, que o pessoal, né, utiliza um pouco, deixa lá, mas e ela com a casca normal, assim, poderia deixar na geladeira ou não? Não teria problema nenhum ali, sabe? Se você for, antes de descascar, conservar, não. A cebola por si, ela tem uma durabilidade grande fora da geladeira. Sim. Então, por isso que normalmente as pessoas não têm o hábito de guardá-la na geladeira. Mas não traz problema nenhum se tiver que acondicionar na geladeira. Outra pessoa colocou aqui sobre o pão também, né? Porque tem muitas pessoas que guardam o pão por prolongar a vida, né, do pão dentro da geladeira. Sim. É recomendado, não é? Se você quiser prolongar um pouco mais a vida, pode guardar sim, porque daí você cria uma temperatura mais baixa onde não se prolifera fungo. Então ela vai ter um tempo maior de vida, vamos dizer assim, o pão ali que você pode utilizar. Daí. Mas também essa questão da umidade da geladeira, ela também pode ajudar a criar fungos. Muitas vezes o fungo não se prolifera de uma forma tão rápida a ponto de ser visível o fungo no pão na hora de você se alimentar, mas ali ele já pode ter começado a proliferar fungo também. Uma pessoa colocou o seguinte aqui pra gente: Dani, toda vez que eu como cedo, eu passo mal, me dá enjoo. Isso é normal? Não, não é normal. Muitas pessoas têm esse problema, a falta do hábito do café da manhã, de comer, ou pessoas que acordam muito cedo. O sistema digestivo ainda não entrou em movimento, vamos dizer assim, né? Não começou, então a pessoa, ela acaba comendo alguma coisa e passa mal. Mas isso, se a pessoa começasse, eu vou começar a comer
umas torradinhas mais leves, com um ovo mexido, nem que seja um pouquinho de ovo, o organismo vai se adaptar e vai começar a aceitar bem essa alimentação na parte da manhã, porque o café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia. Então, muitas vezes a pessoa fica 2, 3 anos sem comer nada, quando ela vai comer, realmente ela passa mal, porque o organismo acondicionou dessa maneira. Então, vale a pena insistir, insistir no hábito de comer coisas leves, um chazinho, uma torradinha com um pouquinho de ovo. Se não for, não é recomendado ficar sem proteína, mas fica só com uma torradinha. Eu dou de 30 a 60 dias a essa pessoa estar acostumada a tomar o café da manhã. Mas tem que dar aquela insistidazinha ali, né? Exatamente. Porque senão, no começo vai passar mal também, né? Vai. Outra pergunta que nos mandaram aqui: pão ou massas? E essa é uma dúvida, assim, bem recorrente, né? Que a gente tem bastante aqui. Dá barriga? Tem muitas pessoas que dizem assim, porque eu adoro um pão, e todo mundo fala que pão dá barriga, dá aquela pochetezinha. É verdade? Sim, é verdade, né? Quando você usa carboidrato simples, que é de farinha branca, arroz branco, massa branca, e você não usa uma proteína junto, então aquela quantidade de massa, de carboidrato simples, vai estimular o organismo a produzir insulina. A insulina sinaliza para o corpo que não é necessário queimar, então, e aquilo não vai ser utilizado e vai começar a acumular na região abdominal. Então, existe um estímulo de insulina por parte desses alimentos que faz acumular a gordura na região abdominal. Então, é verdade, sim, tem que tomar cuidado com isso, né? Outra pessoa mandou o seguinte questionamento: tem algum alimento indispensável para ajudar no crescimento da criança? Dormir, fazer a criança dormir. Dormir. Exatamente, ter uma alimentação super equilibrada, contando sempre com a proteína, insistir muito que a criança coma proteína, porque ela precisa de proteína para o desenvolvimento da célula dela, e fazer a criança dormir. O nosso hormônio do crescimento, ele é produzido durante o sono. Então, essa questão de hoje as crianças estarem com celulares, ficam jogando, deitam na cama e ficam lá, até aquela luz dos celulares, ela prejudica a produção do hormônio do crescimento também, sabe? Então, cuidar da alimentação, equilibrar a alimentação e fazer a criança dormir. Outra pessoa que eles colocaram, a pessoa mandou o seguinte questionamento: café puro, sem comer pela manhã, faz mal? Eu tomo muito, mas a minha mãe sempre fala que vai me dar problema mais tarde. Eu concordo com a mãe dele. O café verdade, não então. tem problema de você tomar de manhã, mas você tem que ter se alimentado, porque ele tem um pH mais ácido, o café. Imagina um estômago ali, né, de manhã vazio, tudo, você ingere uma bebida que é mais ácida, o organismo também vai produzir um pouco de ácido clorídrico, isso vai irritar a mucosa gástrica ali. Então, é importante a pessoa começar o café da manhã comendo, nem que depois, durante a manhã, ela tome mais algumas xícaras de café, já que é um hábito que faz bem para ela, mas não inicie somente tomando café durante a manhã, apenas ele daí. E se fosse trocar o café pelo chá, aí ajudaria? Depende, daí entra também questão de temperatura da bebida, porque a temperatura também é um dos fatores que pode irritar a mucosa gástrica, né? Então, ela pode ser a questão do chá mate, ele é parecido com o café, pegar um pouquinho diferente, até não faria tanto mal, mas sempre é recomendado comer antes, e a pessoa pode tomar o chazinho ou o café durante o dia. Falando sobre temperatura, Dani, eu queria saber, agora, né, começa já o friozinho e tem as sopas, né? Sim. As famosas sopas pro inverno. Eu falei que saiu o primeiro frio, já o pessoal corre fazer sopa. Inclusive eu já fiz isso também. Tem alguma sopa que você recomenda ao pessoal que quer emagrecer, ajuda agora no inverno a queimar um pouco mais caloria? Só que tem muitas pessoas que falam o seguinte: eu gosto de sopa, como sopa, só que parece que não sustenta. Por que será que a gente tem essa impressão? É porque normalmente a gente acaba não colocando muita proteína. A quantidade de proteína na sopa é pouco. Então, se você caprichar um pouquinho mais na proteína, aí você não usar. Você tem alguns carboidratos que normalmente são base, né, da sopa. A batata, o macarrão, o arroz, no caso da canja, ou a mandioca. Escolhe um desses carboidratos, faz um misto de verduras e legumes e usa uma proteína magra. Então, vai ser uma sopa que sustenta, uma sopa magra. E aí, para emagrecer, você fala, não existe um alimento que emagrece, né? O que emagrece é você comer menos do que você ingere. Gastar mais do que você ingere, exatamente, né? Gastar mais do que você ingere. Mas existe sim o gengibre e a pimenta que vão acelerar o teu metabolismo. Então, põe um gengibre na sopa ali, por exemplo, sopa de abóbora com frango. É uma delícia, que se você colocar um gengibre, ela fica mais gostosa ainda e vai ficar mais termogênica, sabe?
Então vai dar aquela acelerada, vai te ajudar a queimar aquelas caloriazinhas ali. Então, você pode contar com as especiarias, né, para ficar uma sopinha mais termogênica, mas sempre lembrar, uma quantidade de proteína bem farta, e escolhe as verduras e legumes que você quiser para colocar na sopa, e escolhe um carboidrato, ou arroz, ou mandioca, ou batata, ou macarrão. Não vai fazer aquela sopa só com carboidrato, né? Vai colocando um pouco de coisa. Batata, mandioca, costela. Eu faço isso, não vou falar nada, né? Olha só, a pessoa mandou uma dúvida aqui pra gente. Coloca ali, Elias. Arroz integral não engorda? Só o arroz integral? E qual pão trocar pelo pão branco? Arroz integral, ele engorda tanto quanto o arroz branco. Tudo depende da quantidade. É mais saudável do que o arroz branco, porque a fibra não deixa o organismo absorver todo o carboidrato. E aí, o que acontece é que você tem que comer com proteína, né? Então, você sempre tem que pôr uma proteína junto para fazer com que o organismo absorva menos o carboidrato. E o pão, pelo pão branco, você tem que trocar pelo pão integral. Pode ser pão de integral, pão de fibra, pão de grãos, qualquer um desses pães. Muito bem, uma pessoa colocou até uma receitinha ali pra gente aqui no nosso WhatsApp. Colocou 100 gramas de fibra de maçã, de germe de trigo, 100 de gergelim branco e 100 de psyllium. Acho uma coisa assim. É verdade que tomar uma colher dessas fibras antes do almoço e antes do jantar ajuda a emagrecer? Sim, ele aumenta a quantidade de fibra do organismo, né? Da alimentação. E essa quantidade de fibra faz com que o organismo absorva menos gordura, absorva menos carboidrato, mas não é tomar antes. Você pode fazer esse mix de fibras e misturar no teu prato ali, sabe? Então ele vai fazer um forrinho de fibra no organismo que vai atrapalhar a absorção dos carboidratos e das gorduras. Olha só, outra pessoa mandou o seguinte: bom dia, tudo bem com vocês? Estou acompanhando o programa agora cedo e me veio uma dúvida, apenas para conhecimento. Eu não tenho filhos ainda, então não me ergam no grito, a pessoa colocou aqui, né? Mas o que você falou, que a criança precisa de proteína, muita proteína, dar whey protein pode fazer mal para a criança? Só por curiosidade mesmo. Não tem problema de dar whey protein. E é o normal ou tem um whey protein? Whey protein. Whey protein. Meu Deus, saiu a palavra. O whey protein tem específico para criança, não? Então, não existe o whey protein é um alimento, né? É uma proteína que é tirada do leite, então não precisa ser algo específico. O que não pode, ela tem que evitar aqueles assim que são enriquecidos com BCAA e que tenham outros, né, recursos ergogênicos que ajudem a um atleta, mas manter tanto que existe uma marca no mercado, bem conhecida até de leite, que tem um whey protein que tem direcionado muito para a criança trocar o achocolatado normal que ela tomava, né? Aquele achocolatado cheio de açúcar, por esse whey protein de chocolate, porque não tem açúcar, ele é mais proteico, então não tem problema da criança usar. Então pode já usar e já é recomendado também. Exatamente. Eu lembro uma vez até que a Dani comentou de uma criança que ela não tinha, era muito restrita, né, a alimentação dela, e também você recomendou de colocar, né, que ajudava. Complementar, porque a criança precisa muito, né, a criança precisa proteína na formação das células de imunidade, na formação dos hormônios, crescimento de pele, cabelo, ossos. Tudo isso é necessário para a criança. Uma pessoa também tinha colocado aqui pra gente que no frio ela acaba diminuindo para tomar água, tomar chimarrão e outros alimentos assim, que é aquela água mais morna, enfim, né? O chazinho ajuda. Então, eu sempre falo que chimarrão não faz mal nenhum, é super recomendado, mas não hidrata. Você pode tomar o teu chimarrão normalmente, mas é importante manter o consumo de água normal que a pessoa toma. Preciso 2 litros de água por dia, você pode tomar uma térmica de chimarrão e 2 litros de água. Os outros chás, como um chazinho de hortelã, um chazinho de camomilas, esses chazinhos você pode tomar, que esses hidratam sim. Então, agora no inverno, como recurso, fazer uma térmica de chá e ir tomando durante o dia é uma boa maneira de se hidratar. Sem açúcar. Sem açúcar, sempre. Muitas pessoas colocam também o adoçante. A gente estava falando que também o adoçante não faz nada bem, né, Dani? Eu não sou muito a favor. Eu acho que se você desenvolver o paladar para você tomar um líquido que não tenha o adoçante, porque adoçante, o único adoçante que nós temos natural é a stevia. E a stevia, as pessoas têm uma dificuldade de deixar o ponto de doçura dela, que ela é 400 vezes mais doce que o açúcar, que ela chega a ficar amarga.
Nossa. Mas a questão você consegue, você vai usando uma gotinha, minha medida é 3 gotinhas, tá ótimo. O resto é tudo química. É ciclamato de sódio, é sulfame-K potássio, tudo é química. Então você vai estar ingerindo alimentos que vão ter um reflexo na tua alimentação. Por exemplo, a sucralose, que é o de tampinha azul, que é o mais normalmente que as pessoas mais usam. Quem tem problema de tireoide não pode usar sucralose, porque ela é inativa ao remédio da tireoide. O eritritol é um adoçante que está ligado a ataques cardíacos. O xilitol, ele está ligado a problemas intestinais. Por exemplo, quem já tem um problema de síndrome de intestino irritável, não pode usar o xilitol. O aspartame é altamente tóxico para o cérebro. Então, por isso que eu não recomendo. Desenvolve o paladar, tira, ou deixa o mínimo que puder durante o dia de adoçante. Muito bem, vamos para a nossa última pergunta, que infelizmente nosso tempo está curto já, Dani. Meu filho autista, de manhã não quer comer nada, apenas café com leite. Na escola, se não tiver feijão e arroz, come papinha de bolacha. Na questão de só café com leite, vai fazer mal para a saúde ou já acostumou assim? Ele tem 11 anos e sai às 6h20 da manhã para a escola. Com certeza, tá uma lacuna bem grande de nutrientes, né? Aí, então, o café com leite não leva nada, tem um pouquinho de proteína de leite, do carboidrato do leite. Então, é necessário, eu sei que a criança autista tem essa seletividade, mas tentar achar com eles, né? Com o tempo, como a criança vai crescendo, ela sempre vai abrindo uma abertura para colocar um alimento a mais. Mas insistindo, fazendo ele, ajudando a elaborar, mas seria legal achar um carboidrato para de manhã, vamos uma bolachinha que você gosta, uma proteína também, nem que seja whey protein na forma do achocolatado. Existe também um whey protein na forma de leite ali, então o café com leite, ela já colocar esse leite mais proteico para garantir um pouco de proteína para ele. Então talvez ele não vá perceber muito, porque é trabalhoso nesse sentido pela seletividade da criança. E no almoço, a papinha de bolacha no lugar do arroz e feijão, né, que ele toma, acaba sendo um erro, porque mesmo assim também não vai ter a proteína e tem bastante açúcar. Só que é um trabalho bem elaborado, diário, pela seletividade que a criança tem, mas tem que insistir, vai ter que insistir, e é pela saúde dessa criança, né? Pela insistência, com o tempo vai abrindo. Exatamente, né? Como você falou, vai abrindo um leque dela, assim, a cada 3 meses ela acaba descobrindo um alimento novo. Então, por isso que é importante a insistência. Muito bem, Dani, nosso tempo infelizmente já terminou, mas a Dani estará aqui com a gente novamente no próximo mês, e o pessoal pode ir mandando suas dúvidas, a gente vai aqui guardando para quando a Dani estiver aqui, pra gente também esclarecer se é verdade, se não é, o que pode, o que não pode. Inclusive a nossa live tá lá no nosso Facebook, o pessoal pode colocar algumas dúvidas lá também, depois eu mando o link pra Dani, ela pode estar respondendo o pessoal lá também. Seja sempre bem-vinda e mais uma vez muito obrigada. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui, né? Pode deixar as perguntinhas lá na live, né? E eu sempre vou estar respondendo. Agora 8h42, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.